Nesse domingo, às 4 horas da tarde, o Vasco volta a campo para um clássico no futebol brasileiro. Vasco versus Palmeiras no Allianz Parque. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual é a provável escalação que o técnico Pedro Emanuel vai colocar em campo para esse confronto, que é muito difícil, mas que é importantíssimo para o Vasco vencer esse jogo para sair dessa situação incômoda de zona de rebaixamento. É um jogo contra o líder do campeonato, mas digamos que pelo que a gente vem observando das duas equipes nas últimas partidas, o Vasco tem sim chances de sair vencedor do Allianz Parque. Então hoje eu vou te mostrar a provável escalação que ele vai colocar em campo e também vamos falar sobre os encaixes táticos da partida, como o Palmeiras joga taticamente e tudo mais. E se tu curte análise tática, curte esse conteúdo com maior profundidade e quer receber mais vídeos assim, pós-jogo, antes do jogo, de contratações, é importante que você se inscreva aqui no nosso canal, que é de graça. Se tu puder deixar o like, tu vai ajudar demais a gente. E se tu puder pegar esse vídeo e compartilhar com algum amigo teu, tu vai ajudar a gente ainda mais, beleza? Agora sim, vem comigo. E essas são as prováveis escalações de Vasco e Palmeiras para esse jogo no Allianz Parque, que promete ser uma grande partida. Bom, a gente sabe que o Vasco do Pedro Emanuel vem jogando nesse 4-3-3 clássico com 3 volantes, com 3 atacantes e com 4 jogadores ali na defesa. Enquanto isso, o Palmeiras tem uma definição tática diferente, porque o Palmeiras vem jogando com Abel Ferreira, após essa parada para a Copa do Mundo, com 3 zagueiros. Então o Palmeiras joga em um 3-4-1-2. É claro que essa formação do Palmeiras é para ter bastante amplitude e com a ideia de defender melhor a sua área também. Mas vamos lá. O Pedro Emanuel deve manter o Léo Jardim como goleiro titular do Vasco, eu acredito que isso é uma certeza. Na lateral direita teremos o retorno do Paulo Henrique ao time titular. Ele foi poupado nesse último confronto diante do Olímpia. Quem jogou foi o Puma, que fez uma grande atuação, o Puma Rodrigues, dando 2 assistências, participando muito bem do jogo. Mas o titular é o Paulo Henrique, que vai ter um papel importantíssimo para esse time do Vasco sair vencedor do Allianz Parque. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco. A zaga do Vasco deve ter o Cuesta como titular pela direita, o Robert Renan como titular pela esquerda. Na lateral esquerda, quem retorna é o Cuiabano. O Cuiabano jogou contra o Olímpia, beleza, mas contra o Santos ele não jogou. Quem jogou foi o Lucas Piton. A gente sabe que o Cuiabano não é aquele jogador extremamente técnico, não é aquele jogador extremamente habilidoso, mas ele vence muitos duelos. E ele é muito importante defensivamente e ofensivamente para o time do Vasco por causa disso. O Cuiabano ele é um lateral muito físico, é difícil de você passar do Cuiabano num contra um, é difícil de você vencer duelos físicos contra ele. Então ele tem um papel importantíssimo nesse sistema tático do Vasco, para que o time jogue com mais conforto, com mais segurança. Inclusive, o Cuiabano foi um dos responsáveis pela virada do Vasco em cima do Palmeiras no jogo do turno lá em São Januário. O Cuiabano teve um papel importantíssimo. E aí, jogando como os volantes do Vasco, o Sousa será o primeiro volante, eu acredito, como titular. O Barros fez um bom jogo diante do Olímpia e o Jair tá lesionado. Mas eu acho que o Pedro Emanuel vai iniciar com o Sousa, que foi contratado para ser o jogador titular dessa posição. Me surpreenderia se ele mantesse o Barros como esse primeiro volante. Eu acho que o Sousa tem que jogar e acho que ele vai jogar. Ele não jogou o jogo contra o Olímpia, o Sousa, porque ele não estava inscrito. Ele só vai estar inscrito na Sul-Americana a partir da próxima fase. Então, eu acredito que amanhã ele será titular como esse primeiro volante do Vasco, fazendo essa função híbrida, podendo entrar entre os zagueiros, podendo ser um cara que vai saltar um pouco mais na frente aqui também. Ele também deve ter um papel muito ativo nessa saída de bola do Vasco. Vale a gente lembrar que o Sousa não tem aquela mesma qualidade, aquele mesmo refino técnico que, por exemplo, tem o Jair para sair jogando. Ele faz passes mais simples, faz mais de bolas longas, mas é um jogador muito experiente e que vai trazer mais segurança para esse time do Vasco com o passar do tempo. Eu não tenho dúvidas disso. E aí, para jogar como os camisas 8 do Vasco, temos o Thiago Mendes, que joga como esse volante que funciona como um meia. O Thiago Mendes, que para mim é um dos principais volantes do futebol brasileiro atualmente. Ele se prova a cada jogo, que tem muita qualidade. E o Tietê deve fazer esse mesmo papel pelo outro lado. O Ramon Rick vem de uma grande atuação também diante do Olímpia, mas para esse jogo eu acredito que o Pedro Emanuel ainda vai de Tietê como titular. Tietê, que é uma possível lei do ex contra o Palmeiras. Tietê já foi campeão pelo Palmeiras, se não me engano, campeão brasileiro pelo Palmeiras. Então é uma possível lei do ex aí o Tietê jogando. E muito da base desse Vasco do Pedro Emanuel que tem funcionado, parte disso daqui, parte desses 3 volantes, desse tripé de volantes. Quando eles funcionam bem, o time do Vasco consegue
jogar. E aí no trio de ataque, tenho algumas dúvidas ainda, mas eu acho que ele vai com o David como centroavante, que é um cara de maior mobilidade, um jogador que vai sair da área, que pode arrastar um dos zagueiros do Palmeiras. O David dos centroavantes do Vasco que tem à disposição, ele e o Spinelli, né? A gente pode falar assim, ele é o cara de mais mobilidade. O Spinelli é mais um jogador preso na área, que briga o tempo todo, mas eu creio que o Pedro Emanuel vai de David como titular para esse confronto. E aí, o Andrés Gomes vai ser titular também do ataque do Vasco, acredito que aqui pela ponta esquerda, como foi diante do Olímpia, e conseguiu funcionar bem. E o Adson pode ser o titular lá pelo lado direito. O Adson que vem de uma atuação muito boa também diante do Olímpia. Então esse pode ser o ataque do Vasco com Adson, David e Andrés Gomes. Mas ele também tem a opção do Colídio, que volta a ficar à disposição. O Colídio não esteve à disposição no jogo contra o Olímpia, pelo mesmo motivo do Sousa de não ter sido inscrito a tempo, mas para esse jogo o Pedro Emanuel já conta com um jogador argentino. O Colídio fez um bom jogo até diante do Santos, no tempo que ele esteve ali à disposição para jogar, mas se o Colídio entrar como titular, aí a gente tem uma mudança, porque o Colídio entrar para cá, provavelmente ele joga o Gomes lá para a direita e tira o Adson do time. Mas eu acho que para esse jogo ele vai de Andrés Gomes na esquerda, de Adson na direita e talvez o Colídio fique como opção ali para o segundo tempo. Até porque o Vasco tem uma ideia de pressionar com 3 jogadores lá na frente. O Vasco joga e pressiona num 4-3-3 de fato, porque adianta esses 3 jogadores aqui e pode bater muito com esses 3 zagueiros do Palmeiras. Com a intenção sempre de fechar a linha de passe também pelos lados do campo e sempre fazendo a pressão híbrida, balançando o lado de onde está a bola. Sempre tendo esse jogador aqui do lado, ou o Adson, o Andrés Gomes, de acordo com, por exemplo, a bola tá por aqui, o Andrés Gomes é o jogador híbrido. A mesma coisa acontece também do outro lado na hora de fazer essa pressão. E aí ele vai encaixar no meio de campo, subir Thiago Mendes, subir Tietê, o Sousa também. Se o Vasco for pressionar lá em cima o time do Palmeiras, eu acho que isso vai acontecer em algum momento na partida. Então eu acredito muito que essa deve ser a base do time titular do Vasco. Pode ter uma mudança ou outra, mas o Pedro Emanuel deve vir com esse time de Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Cuiabano, Sousa, Tietê, Thiago Mendes, Andrés Gomes, David e Adson. Tem a possibilidade de uma possível entrada do Colídio ou do Cauã Barros, de resto eu acho que não teremos nenhuma mudança. Agora falando sobre o adversário do Vasco, o Palmeiras vem jogando nesses últimos jogos, inclusive foi assim no meio de semana, com 3 zagueiros. Aí fica o Alexander Barbosa na esquerda, o Gomes centralizado e o Murilo pela direita. Geralmente eles abrem o ala por essa ponta aqui, para ser esse ala de fato aqui do time. O Alan fica nessa posição, mas tem uma dúvida se o Alan vai ou não pro jogo, porque tem uma negociação com o Manchester City, se eu não me engano, então pode ser que ele seja cortado e outro jogador jogue aqui. Pro Vasco seria bom, porque pra mim o Alan é o jogador mais diferente desse time do Palmeiras, que pode tirar um coelho da cartola e fazer algo ali mais criativo. Pelo outro lado, o Piquerez funciona como ala, e aí o Piquerez é muito mais um lateral, né, mas que tem liberdade para subir, porque quando você joga com 3 zagueiros, tu libera teus 2 jogadores aqui do lado do campo para dar essa amplitude. Por dentro, o Palmeiras tem o Marlon Freitas como volante, o Andrés Pereira como a dupla de volante e o Arias jogando mais centralizado com liberdade, como se fosse de fato um meia. E uma dupla de ataque com Flaco Lopes e Vitor Roque, sendo que o Vitor Roque fixa um pouco mais, cai até um pouco mais por esse lado aqui do campo, mas fixa mais. E o Flaco Lopes baixa em vários momentos para ser uma espécie também de um meia e gerar superioridade numérica por dentro. O Palmeiras tem um time muito bom no papel, tá jogando dentro de casa, tem o apoio da sua torcida, mas eu acho que o Vasco tem sim condições de ir no Allianz Parque e fazer uma grande partida. Uma grande partida e sair com os 3 pontos. Eu vejo um Vasco muito bem encaixado taticamente pelo técnico Pedro Emanuel. É claro que a gente precisa ver esses encaixes na hora do jogo, mas eu vejo também um time do Vasco com potencial para fazer um jogo aqui de igual com o Palmeiras e tentar o resultado, até porque o Vasco está necessitado. Se o Vasco ganha do Palmeiras, líder do campeonato no Allianz Parque, após uma vitória já de 4-1 em cima do Olímpia, o time sai muito grande, muito motivado para o restante da temporada. E aí, por exemplo, vai pegar um Vitória dentro de casa no jogo da Copa do Brasil, vai ser um jogo que o Vasco já vai vir com um ânimo diferente. Mas eu quero saber também a opinião de vocês aí embaixo e se vocês mudariam alguma peça no time do Vasco para enfrentar amanhã o Palmeiras. Colocaria o Coelho de titular, colocaria o Barros de titular, faria alguma outra mudança? Eu acho que isso aqui é o que de fato o Vasco tem de melhor para esse encaixe tático do técnico Pedro Emanuel. Então eu acho a opinião de vocês, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder o nosso pós-jogo, porque vai ter uma análise tática muito interessante para você ver esse jogo de uma ótica diferente. Beleza? Fica nessa, abração do Francesco, é nóis. Fui!